Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de conteúdo da CITES Consultoria. Eu sou o professor Vitor Mendonça. Hoje vamos falar sobre treinamento full body, né? Variar o exercício ou manter os mesmos exercícios, tá? Essa é uma dúvida muito comum, chega muito pra gente aqui, tá? Então a galera aí que tá começando a entender o treino full body, começando a conhecer o treino full body, já prescreve o treino full body, tem esse tipo de dúvida, né? Eu vou manter aqui sempre o mesmo exercício, por exemplo, pra peitoral ali eu escolhi o supino reto, poxa, vou fazer ele durante 1 mês, 2 meses, ou eu vou variando ali, tá? Um mês, durante um treino eu faço supino reto, no outro vai ser o inclinado, no outro ele vai ser o crossover, eu vou variando isso daí. Qual que é a melhor opção, tá? Então a gente vai discutir um pouco isso com vocês aqui hoje. Eu vou trazer alguns treinos aqui na prática pra gente fazer uma discussão aí. E também eu vou aproveitar aqui na hora que eu mostrar o treino aqui, a gente discutir várias coisas sobre esse treinamento também, que eu acho que vai enriquecer aí o nosso conhecimento como um todo, beleza? Lembrando também, quem quiser ir mais a fundo nesse tipo de conhecimento, que a gente tem o nosso curso completo Hipertrofia de A a Z, tá? Então, um curso que a gente dá passo a passo como fazer uma prescrição de treinos. Então, a gente vai ali mostrando todos os detalhes para vocês, todas as variáveis que vocês devem trabalhar. E aí, para quem quer ir a fundo aí, eu recomendo o Hipertrofia de A a Z para vocês, tá? De tempos em tempos a gente abre algumas turmas aí, então fica atento para vocês não perderem, beleza? Galera que tá vendo aqui a nossa aula, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários ali que eu vou ajudar aí e responder vocês, beleza? E não esquece aí de deixar o like também, que isso ajuda bastante a gente a levar esse vídeo mais para frente aí, que mais pessoas possam ver os nossos vídeos, beleza? Vamos lá então, tá? Primeira coisa, o que é o treinamento full body, né? Acho que é simples aí, a galera que já acompanha a gente sabe o que é, mas tem gente que às vezes caiu de paraquedas aqui e ainda não conhece o treino full body, né? Basicamente, o treinamento full body é uma divisão de treinos onde você trabalha todos os grupamentos musculares em cada sessão de treino. Então, em cada sessão de treino, você vai trabalhar todos os grupamentos musculares, beleza? Então, por exemplo, numa divisão ABCDE clássica aí, eu faria, por exemplo, peitoral em um dia, no A ali, no B eu faria costas, no C eu faria braços, no D eu faria pernas, tá? Ou seja, a gente ia trabalhando aqui cada grupamento muscular em um dia, tá? Ou alguns grupamentos musculares em cada dia aqui. A gente vai selecionando, dividindo esses grupamentos musculares. Em uma clássica aqui divisão ABC Push Pull Legs, né? Eu vou colocar aqui todos os exercícios de empurrar em uma divisão, todos os exercícios de puxar em outra divisão, isso dentro dos membros superiores e membros inferiores em um outro dia ali, tá? Então eu vou fazer essa divisão. Agora no full body, cara, você vai trabalhar o corpo inteiro em todas as sessões de treino. Então toda sessão de treino que você vai fazer, você vai trabalhar o corpo inteiro, tá? Vou fazer uma sessão de treino por semana, o corpo inteiro nessa uma sessão de treino. Vou fazer 7 sessões de treino por semana, você vai trabalhar o corpo todo nessas 7 sessões de treinos por semana, tá? A gente já tem uma série de estudos mostrando que essa é uma possibilidade bem legal, tanto para iniciantes quanto para avançados, aí a gente pode aplicar para qualquer um deles como um todo, beleza? E então vamos direto ao ponto aqui, né? Devo variar os exercícios em cada sessão de treinos ou manter os mesmos sempre, tá? Eu vou trazer então de novo, só para vocês entenderem que na prática aqui, então vou trazer aqui vários protocolos aqui na prática, a gente vai avaliar ali vantagens, desvantagens de você variar, de não variar, como você pode variar, o que você pode fazer aí para variar, tudo isso a gente vai discutir aqui agora, beleza? Então vamos lá, exemplo 1 que eu trouxe aqui para vocês. Eu pensei algumas coisinhas aqui na hora de montar esse treino aqui, mas assim, não foi nada muito específico, tá? Então essa já vai ser uma primeira discussão bem legal pra gente trazer, tá? A primeira coisa aqui é um treino ali 3 vezes por semana, full body, tá? Sem variação. Então seria ali segunda, quarta e sexta durante um mês ali, né? Um mesociclo aí de 1 mês, tá? A gente prescreveria esse treino para o nosso aluno, tá? Então esse seria o treinamento que eu montei. De novo, eu não pensei muito na hora de montar esse treino aqui, vai ser até algumas questões interessantes aqui pra gente discutir. Primeira coisa aqui que eu acabei de montar o treino, eu bati o olho e falei, cara, eu já mudaria isso daqui, tá? Se fosse um treino que eu tivesse realmente prescrevendo para um aluno, já mudaria um fato, que é o quê? Vamos ver quantos exercícios temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Temos 10 exercícios aqui. Provavelmente, se ele fizer exatamente isso daqui, né? Se meu aluno pegar ali, fazer esse treino exatamente dessa forma, já na semana 4 ali, então vocês podem ver ali que semana 1, 2, 3 e 4 ele tem uma progressão de volume de treino. Lá na semana 4 a gente vai fazer 4 séries ali nos exercícios, tá? Fazendo 4 séries, com esse intervalo de 60 segundos, fazendo 10 exercícios, esse treino vai ficar bem longo, tá? É um treino bem longo aqui. Muitos alunos eu acho que não gostariam de fazer. Os alunos ali ficariam um pouco desmotivados por ser um treino muito longo. Então, primeira coisa aqui que se eu pegasse exatamente
exatamente esse treino aqui, talvez eu tiraria algum exercício, não sei se valeria a pena, vai depender muito do objetivo do meu aluno, mas eu já pelo menos juntaria alguns exercícios ali, faria sem intervalo de descanso, ou seja, faria um biset, um triset, ou às vezes até diminuir algumas séries de alguns exercícios ali, colocar um drop set, um rest pause, enfim, eu utilizaria ali algumas coisas para tentar manter o volume de treino sem gastando menos tempo, tá? Então esse é o primeiro fator aqui pra gente discutir, tá? Vamos dar uma olhada aqui no treino aqui pra gente discutir outros fatores também. Primeiro, não mexi lá em número de repetições, intervalo ali, cadência, eu deixei padrãozinho ali pra todos, tá? Mas eu, obviamente, poderia mexer nisso daqui num treino de um aluno meu, beleza? A gente colocou ali supino inclinado máquina, supino reto halter, puxador frontal, remada curvada, elevação lateral, tríceps testa, rosca alternada com giro, agachamento livre, afundo halter, abdominal, crunch, tá? O que a gente pode já bater o olho aqui, o que eu imagino, para quem seria esse tipo de treino, tá? Eu já vejo sim que seria para um homem, né, que não gosta muito de treinar membros inferiores, né? Então a gente pode ver ali que tem para membros superiores, a gente tem aqui, né, especificamente para membros superiores, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercícios, para membros inferiores a gente só tem 2, tá? Por mais que sejam exercícios multiarticulares ali, ainda é uma quantidade pequena. Um fator também importante que eu bato o olho, né? Eu não coloquei nenhum exercício aqui de panturrilhas, né? Então o cara vai bater o olho aqui, vai ter gente, que absurdo, como é que você não botou panturrilhas? Não é para trabalhar o corpo todo? Sim e não, tá? É para trabalhar o corpo todo, mas vai depender do objetivo do meu aluno. Se meu aluno não quer trabalhar o corpo todo, se ele não quer trabalhar panturrilhas, por exemplo, eu não vou prescrever panturrilhas para ele, né? Esses dias mesmo um seguidor me mandou mensagem lá, ele falou: Vitor, tô fazendo full body aqui, né? Na verdade é o upper body aqui, né? Porque eu não faço inferiores não, eu tô trabalhando todos os grupamentos mesmo superiores, eu não quero fazer inferiores, tá? E é um full body também, né? Mas ele só não quer trabalhar os inferiores ali, tá? É um fator importante. Outra análise rápida aqui, por que eu tô fazendo essas análises aqui? Porque às vezes tem gente que bate o olho nesse treino, que sai copiando, que acha que vai ser igual para todo mundo. E não é, tá? Eu tive algumas premissas na hora de montar esse treino e vocês viram que eu mesmo já modificaria esse treino, tá? Então tem alguns fatores aqui pra gente olhar. Uma outra análise aqui interessante, né? Pensando exclusivamente, a gente teria 2 exercícios de peito, 2 de costas, pensando em superiores, um de ombros, né? Um de tríceps e um de bíceps, tá? O que eu posso analisar aqui também? Esse seria um treino para um cara que quer desenvolver mais naquele momento o tronco do que a parte aí dos braços e até mesmo ali do ombro, tá? Ou seja, tem mais exercícios aqui de peitoral e costas, porque seria aí, no caso, a pessoa que tem o objetivo maior de desenvolver essa parte do tronco, tanto de peitoral quanto de costas, beleza? Se meu aluno fala: Vitor, eu quero desenvolver mais braços nesse momento, eu quero mais braços do que o tronco em si, mais do que o peitoral e costas, eu colocaria mais exercício de braço, tá? Inclusive eu colocaria ele como os primeiros ali do treinamento, tá? Começaria com eles. Mas também outro fator para a gente analisar rapidamente aqui também, que por exemplo, para tríceps, a gente tem o exercício ali de supino inclinado e supino reto, que também vai trabalhar o tríceps, não do máximo possível aí, como a gente trabalha no tríceps testa, mas que também vai trabalhar. E os braços ali, né, o bíceps ali também vai trabalhar na remada curvada e no puxador frontal, né? Assim como o deltoide acaba trabalhando em todos os exercícios que eu falei acima para vocês, tá? Então isso é um fator importante para a gente analisar também. E tudo isso você tem que calcular na hora de prescrever o treino do seu aluno, tá? Como eu falei aqui, eu prescrevi aqui de forma meio aleatória aqui, mas na hora que eu vou montar para um aluno meu, eu vou fazendo todos esses cálculos aqui. Poxa, vou colocar mais exercício mesmo de tronco ou não? Vou começar com exercício de tronco? Esse é o objetivo do meu aluno, né? Tudo isso a gente vai analisando da melhor forma, beleza? Então, primeira coisa, o que é interessante aqui? Então, vamos voltar lá. A gente tem aqui 3 vezes por semana, exatamente esse mesmo treino durante um mês. Ou seja, eu vou repetir esse treino aqui 12 vezes por semana, tá? Se eu fosse fazer aqui dois mesociclos aqui, um mesociclo de 2 meses, né? Eu repetiria esse mesmo treino 24 vezes, tá? Qual que é a grande ponto positivo, qual que é o grande ponto negativo aqui dessa questão? Primeiro, estabelecer cargas é o grande ponto positivo de você não variar o treino, né? Ou seja, voltando lá, supino inclinado na máquina eu vou fazer na segunda-feira. Quarta-feira que eu vou fazer? Supino inclinado na máquina. Sexta-feira que eu vou fazer? Supino inclinado na máquina. Lá na quarta semana, segunda, supino inclinado na máquina. Quarta, supino inclinado na máquina. Sexta, supino inclinado na máquina. Ou seja, eu vou fazer exatamente o mesmo exercício aqui, no caso dessa priorização aqui, 12 vezes por mês aí, tá? Ou seja, vai ficar muito mais fácil de eu estabelecer as minhas cargas, tá? Eu vou conseguir acertar exatamente aquela carga que eu treino com o meu aluno ali e vou conseguir progredir essas cargas. Se eu variasse esse treino, um dia eu fizesse supino
supino inclinado, outro dia supino reto, outro dia ali o crossover, outro dia eu vou trabalhar um outro exercício para peitoral. Fica mais difícil de eu estabelecer essas cargas e ao mesmo tempo fica difícil de eu fazer uma progressão de cargas. Então, se naquele momento, com aquele aluno específico, eu quero focar em estabelecer cargas, eu quero focar em progredir cargas, é mais interessante a gente não variar esse treino aí, beleza? Só que qualquer desvantagem, sendo bem claro aqui, né, a gente pode até listar mais vantagens e desvantagens aqui, mas principal desvantagem, monotonia, né? Vai ter muita gente que não vai gostar de fazer esse treino porque é o mesmo treino o tempo todo. Eu até brinco aqui que, poxa, se chegar alguém pra mim e falar, Vitor, você vai ter que fazer exatamente esse mesmo treino durante 10 anos, é o melhor que eu vejo pra você. Tá, tudo bem, sabe? Eu não ligo muito assim pra variar o treino. Nossa, eu preciso variar o treino pra ficar animado. Não, pra mim não tem tanto problema. Mas tem gente que, poxa, repete o mesmo treino 2 dias ali e já fica, nossa, esse treino tá um saco. Tem uma aluna minha ali que em uma semana fazendo o mesmo treino, ela já assim, meu Deus do céu, preciso mudar esse exercício, não aguento mais olhar pra esse exercício. Então isso vai variar muito de pessoa pra pessoa e você tem que pensar nisso na hora de prescrever os treinos pro seu aluno. Beleza? Uma brincadeirazinha que eu fiz aqui é uma simples variação que pode variar totalmente o nosso treinamento também. Para vocês verem que uma coisinha que eu mudo aqui, eu estou modificando toda a prescrição de treinos para esse aluno, tá? Que é o quê? Nesse caso aqui eu coloquei que semanas 1 e 2 eu ia fazer segunda, quarta e sexta, porém nas semanas 3 e 4 eu faria ali segunda, terça, quinta e sexta, tá? Ou seja, eu estou aumentando o meu volume de treino, estou aumentando a frequência de treino. Se a gente for calcular ali, da semana 2 para a semana 3, eu estou aumentando em 33% o meu volume de treino. E como da semana 3 para a semana 4, né? Não sei se vocês lembram lá Vou até voltar aqui, né? A gente aumenta aqui de 3 séries por grupamento, tá? Para 4 séries por grupamento, 3 séries por grupamento por exercício, para 4 séries por exercício, eu estou aumentando novamente em 33%, tá? Ou seja, nesse outro modelo aqui, eu aumento em 33% da semana 2 para 3 e da semana 3 para 4 eu aumento de novo em 33%. Ou seja, eu estou trabalhando aqui um volume bem progressivo, tá? Qual que é a grande questão aqui? Pode ser interessante para algum tipo de aluno, pode ser legal que eu vou progredir esse volume de treino. Para outros alunos, às vezes ele nem vai aguentar. Ele vai ter uma dificuldade de se recuperar de um treino para outro quando eu aumento bem esse volume de treino. Então são fatores para analisar. Então isso que eu quero trazer assim, a complexidade para vocês. Tá? Não, aumentei um diazinho aqui na minha frequência, tá normal. Não tá normal, tá? É uma outra coisa. A gente tá falando aqui de 33% a mais de volume de treino. Isso pode modificar toda a prestação de treinos, tá? Pode ser que eu tenha que diminuir algum exercício ali, pode ser que eu tenha que diminuir alguma série, alguma coisinha assim, tá? Até mesmo carga, não sei. Isso que vocês têm que entender, tá? Cada variação do treino aqui vai trazer respostas totalmente diferentes e isso pode ter que modificar outras variáveis ainda do treinamento, beleza? Por fim, também só deixar claro aqui também que, não lembro se eu já falei, mas carga, intervalo aqui e velocidade eu mantive padrãozinho ali para todos, mas obviamente eu poderia variar isso daí nos treinos do meu aluno, beleza? Exemplo 2, tá? Então no exemplo 1 a gente não modifica absolutamente nada. Vamos ver aqui no exemplo 2. No exemplo 2 eu fiz exatamente a mesma coisa ali, tá? Segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana, mas na segunda é um treino A, na quarta A1 e na sexta A2. Ou seja, tem variação desse treino. Vamos dar uma olhada aqui qual que é essa variação. Então, treino A é exatamente o mesmo que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, treino A ali eu não modifiquei. Porém, a gente vai modificar aqui no A1 e no A2, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. No treino A, a gente faz ali supino inclinado. Então vou por grupamento aqui, tá? O foco principal, né? A gente faz ali peito, costas, deltoides, tríceps, bíceps, membros inferiores e abdominal, tá? É essa a ordem aqui que a gente vai fazer. No A1, o que eu modifiquei aqui? Eu coloquei exatamente os meus exercícios, então exatamente os meus exercícios, mas eu fui modificando aqui simplesmente a ordem dos exercícios, tá? Por quê? Através de um entendimento de prioridade, os primeiros exercícios que eu vou fazer aqui no treinamento, eles vão ser feitos com maior intensidade e eu consigo até gerar um maior volume de treino nesses primeiros exercícios aqui. Então, quando eu começo com algum exercício aqui, eu tô dando prioridade para ele. Então lá naquele exemplo 1 que eu mostrei para vocês ali, a gente está dando total prioridade a peitoral e depois a costas. Nesse daqui não, a gente está variando, tá? Uma hora a gente dá o foco em um, outra hora a gente dá foco em outro. Então no exemplo A1 aqui a gente começa ali com o abdômen, depois a gente vem aqui com braços, tá? Tanto bíceps, depois tríceps e deltoides. E só depois aí que a gente vai vir ali com peitoral, vem ali com costas e aí sim a gente finaliza aí com membros inferiores, tá? Então esse é um modelo que eu modifiquei a ordem de exercício, exclusivamente ordem de exercício. No treino 2 eu modifico de novo a ordem de exercício. Eu vou começar aqui com costas, vou vir para bíceps, então eu trabalho aqui costas, bíceps, depois eu vou vir com
peitoral e tríceps, então finalizo ali peitoral e tríceps. Depois eu venho com deltoides, membros inferiores e deltoide, abdominal e membros inferiores, tá? Então eu ia fazer nesse formato aqui. Qual que é uma grande questão aqui que eu já mostrei para vocês, até falei lá antes? Eu pensei aqui em alguém que não quer membros inferiores, cara, não quer trabalhar membros inferiores, quer fazer ele só para não ficar sem, né? Ou seja, em momento algum esses foram prioridade. Mas se meu aluno quer dar ele quer uma hipertrofia bem homogênea do corpo inteiro, tá? Pode ser interessante aqui que eu trabalho 1 hora com membros inferiores lá em cima, 1 hora com membros inferiores lá embaixo, a gente vai fazendo essa variação também. Ou seja, nesse exemplo 2 aqui, eu trabalhei exatamente os meus exercícios, mas eu fui só trabalhando ali variação de ordem de exercício, beleza? Qual que é a vantagem nesse caso aqui? A gente mantém aquela vantagem de estabelecer as cargas, já que eu estou fazendo os mesmos exercícios. É um pouco menos monótono, então essa é uma variação legal também. Então para aquele aluno ali que é monótono, mas você quer estabelecer as cargas com ele, quer ter uma progressão de cargas legal, essa é uma possibilidade que vocês podem utilizar. A desvantagem é que não tem um foco específico, tá? Isso pode ser vantagem ou desvantagem dependendo aí do objetivo do nosso aluno. Se o nosso aluno tem algum foco específico aqui, esse não é o treino ideal para ele. Se o meu aluno tem um foco específico, por exemplo, em braços, eu não vou variar aí qual que vai começar. Eu vou começar sempre com o braço porque é o foco específico dele, tá? Então, nesse caso aqui, a gente não tem foco específico, tá? Esse é um modelo de prescrição para um aluno que não tem foco específico. Ficou claro? E vamos aqui para o nosso exemplo 3 aí, que seria exatamente já bem diferente, tá? De novo, a gente vem no mesmo esqueminha, 3 vezes por semana, 4 semanas de treino aqui, e de novo a gente vem com A na segunda, A1 na quarta-feira e A2 na sexta, ou seja, a gente vai variando esse mesmo treino full body, tá? A é exatamente o mesmo que eu já mostrei para vocês, tá? A gente tem exatamente o mesmo treino que eu já mostrei para vocês. Qual que é a variação que a gente faz aqui em A1, tá? Basicamente, a gente mantém a mesma ordem ali do ponto de vista de ser peitoral, depois a gente vem com costas, depois a gente vem com deltoides, tríceps, bíceps, membros inferiores e o abdômen, tá? A gente manteve exatamente a mesma ordem, só que o que a gente fez aqui, a gente trocou todos os exercícios, tá? Todos. Então, como antes lá a gente fazia, por exemplo, supino inclinado máquina e supino reto halter, aqui a gente faz crossover e supino reto barra, tá? Antes lá a gente fazia puxador frontal e remada curvada, aqui a gente faz remada sentada e pull down, tá? Então, enfim, vou até ler rapidinho aqui. Desenvolvimento, tríceps puller, rosca direta, leg press 45, agachamento búlgaro e abdominal infra, tá? Ou seja, eu estou fazendo aqui exatamente a mesma ordem, tá? Porém, eu só estou trocando os exercícios. Então, do treino A para o A1, a única variação aqui são os exercícios que a gente vai utilizar, mas a gente está no mesmo padrãozinho aqui, tá? Aí a gente vem pro A2, tá? Que é de novo a mesma coisa. Eu vou manter aqui a mesma ordem, porém eu fui trocando exercício. Crucifixo reto halter, supino sentado máquina, barra fixa, remada cavalinho, voador invertido, tríceps francês, rosca martelo, levantamento terra, agachamento sumô e prancha frontal, tá? Uma coisa que é importantíssima, que é legal da gente observar. A partir do momento que eu vou trocando os exercícios aqui também, eu tenho que pensar em alguns fatores que é importante. Por exemplo, antes lá no meu exemplo lá no A, eu utilizava ali supino inclinado máquina e supino reto halter. Ambos os exercícios, tá? Tanto o supino inclinado na máquina quanto o supino reto halter, trabalham bem aí o peitoral e também tem um trabalho interessante de deltoides e de tríceps, tá? Já nesse exemplo aqui no A2, eu faço supino sentado na máquina, que é a mesma questão, trabalha bem aí deltoides e também trabalha bem tríceps, mas eu faço aqui o crucifixo reto halter, tá? Então eu faço aqui os crucifixos reto halter, que trabalha bem peitoral, trabalha bem deltoides, mas não trabalha tríceps. Então nesse caso aqui seria um exercício a menos que eu estou trabalhando tríceps. Isso tem que ser levado em consideração, tá? Ah não, meu aluno não quer deixar de lado um pouco o tríceps aí. Como que tá aqui? Aí eu vou ter que calcular volume semanal de treino, tá? Nesse caso aqui eu diminuí o volume semanal de treino aqui para tríceps. É isso que eu quero mesmo, tá? Essas questões vocês têm que levar em consideração. No mesmo exemplo aqui também, lá na parte aqui de costas, né? Eu trabalho aqui remada curvada e puxador frontal no exemplo A ali, né? No treino A. Neste caso aqui eu estou trabalhando também bíceps em ambos aqui, trabalhando de forma ilegal o bíceps em ambos aqui. Já nesse outro exemplo aqui eu coloquei pull down, tá? Ou seja, eu botei remada sentada e pull down. Remada sentada vai trabalhar bíceps, pull down não vai trabalhar bíceps, né? E aí, é isso que eu quero mesmo, tá? Então isso que vocês têm que levar em consideração. Na hora que vocês colocam exercícios ali, vocês têm que pensar então se esse formato que vocês estão colocando é exatamente o que vocês querem, né? Até mesmo questão de deltoide aqui, né? Eu coloquei ali a elevação lateral no treinamento A, que é o exercício que vai trabalhar aí o deltoide medial, tá? Principalmente, né?
Porém, no A1 aqui eu coloquei desenvolvimento, que trabalha muito deltoide anterior. Já no A2 eu coloquei que voador invertido, que trabalha muito deltoide posterior. É exatamente isso que eu quero? Será que o deltoide anterior e posterior já não estão sendo trabalhados bem no exercício de peitoral e de costas aí? E aí, né? Tudo isso vocês têm que levar em consideração, tá? Tudo isso vai vir para fazer parte do cálculo. Quero trabalhar mais ombros ou não? Quero trabalhar mais tríceps ou bíceps ou não? Tá? Tudo isso vocês têm que calcular. Então, a partir do momento que eu escolho, por exemplo, um pull down, ao invés de escolher uma remada sentada, por exemplo, isso quer dizer que eu estou priorizando trabalhar costas naquele momento ali e não estou ligando aí para trabalhar o bíceps. É exatamente isso que eu quero? Tudo isso vocês têm que pensar na hora de prescrever os exercícios de vocês, beleza? E aí, quais são as desvantagens e vantagens? Vamos lá. Vantagem total dessa variação que é dinamismo, né? Então, o cara vai... cada dia da semana ali, ele vai fazer um tipo diferente de treino, tá? Então, a gente vai variando totalmente os exercícios aqui e tem muita gente que gosta muito disso. Como eu falei lá, tem aluno que gosta bastante de fazer nesse formato. Uma outra vantagem aqui que eu coloquei até entre aspas ali seria uma hipertrofia homogênea. O que é isso? É a partir do momento que a gente está trabalhando ele com maior tipo de exercícios, com uma gama maior de exercícios, eu posso ter uma hipertrofia aqui um pouco mais homogênea, né? Trabalhar angulações diferentes, tipos de movimentos diferentes, isso pode ser interessante. A partir do momento que eu escolho, por exemplo, 2 exercícios para aquele grupamento e vou fazer sempre eles, eu não estou dinamizando isso da melhor forma possível e talvez eu não tenha uma hipertrofia tão homogênea assim, beleza? Desvantagem aqui, estabelecer cargas, né? A partir do momento que eu estou variando a cada treino aqui os exercícios, o que vai acontecer aqui? Eu não vou conseguir estabelecer cargas. Então aqui naquele exemplo, né? Então a gente tem aqui A1 e A2. Então, por exemplo, o supino inclinado na máquina lá que a gente falou antes era feito 12 vezes por semana, agora ele está sendo feito só 4 vezes por semana. Isso vai dificultar um pouco o estabelecimento de cargas e vai dificultar a progressão dessa carga aí, tá? Vitor, isso não é um problema nesse momento para mim. Beleza. Você pode seguir da forma que você tem feito, tá? Essa que é a grande questão aí. Tudo você tem que pesar prós e contras e o objetivo do seu aluno. Pode ser, por exemplo, que você acha interessante fazer com variação durante um mês e fazer um outro mês sem variação, para tentar estabelecer a carga durante outro mês e no outro mês trazer um pouco de dinamismo. Você pode ir variando dessa forma. Enfim, não existe regra aqui para vocês, tá? Eu deixei até bem claro aqui para não ter discussão, né? Não existe regra, vou variar sempre, não vou variar sempre. Depende muito do objetivo do seu aluno. Eu quero que o meu aluno estabeleça bem as cargas, eu quero que ele, naqueles exercícios específicos ali, eu quero que ele, tenha uma progressão de cargas fortes. Cara, não vale a pena variar, se é esse o objetivo. Nossa, meu aluno é muito difícil, cara. Meu aluno, ele não gosta de fazer o mesmo treino sempre. Cara, você vai ter que variar. Se o seu aluno não gosta de fazer, você... tem aí uma possível até perda dele do ponto de vista de aderência, né? Poxa, você prescreve um treino, não, vai fazer assim, a gente tem que estabelecer carga. Esse aluno, não gosta de fazer assim, ele começa a faltar um treino ou outro, cara, obviamente esse não é o nosso objetivo principal, tá? Então a gente tem que pensar sempre em aderência do nosso aluno, então entender o que ele gosta de fazer vai ser fundamental dentro desse processo aí, beleza? E aí, um fator aqui muito importante da gente analisar, tá? Que toda essa discussão que eu trouxe para vocês aqui, eu trouxe 3 exemplos totalmente diferentes e a única coisa que a gente fez aqui foi modificar exercícios, tá? No caso até da diferença do exemplo 1 para o 2, a gente nem modificou os exercícios, modificou só a ordem de exercícios, tá? Mais nada. E isso já é um treino totalmente diferente. Se eu tenho um treino 1 ali, que é daquele jeito, para o exemplo 2, que com ordens diferentes, é um treino totalmente diferente. A gente pode trazer resultados diferentes para os nossos alunos. E do treino 1 para o treino 3, né? Do exemplo 1 para o exemplo 3, a gente modificou os exercícios, né? A gente foi trabalhando com exercícios diferentes. E, de novo, é um treino totalmente diferente. E qual que eu vou escolher vai depender dos objetivos do nosso aluno, tá? E aí, como eu falei aqui, a gente modificou só os exercícios, tá? Até naquele exemplo lá, a mais que eu dei no exemplo 1, a gente modificou também frequência de treino, que modificou o volume, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, que a gente ainda tem, a gente poderia ter modificado também, tá? Número de séries, frequência, número de repetições, cadência, intervalo de descanso, usar métodos, enfim, a gente tem uma infinidade absoluta aqui de protocolos, de tipos de prescrição que a gente pode fazer. Então, dentro daquele primeiro treino que eu mostrei para vocês, daquele primeiro exemplo ali, eu trouxe aquele primeiro exemplo para vocês. Dentro daquilo dali, cara, eu posso trazer aí, sei lá,
mais de 500 variações dentro daquilo dali, tá? Um exercício que eu mudo é uma variação, outro exercício que eu mudo é uma outra variação, uma série a mais que eu boto ali é uma variação, uma frequência a mais que eu boto ou tiro é uma variação, tá? Tudo isso vocês têm que entender, tudo isso vai ser fundamental aí pra gente prescrever os nossos treinos, tá? Uma dúvida aí muito comum que aparece também sobre treinamento full body, né, que eu acho que eu deixei passar e talvez aí alguém que nunca tinha ouvido falar de treinamento full body pode ficar com essa questão aí na cabeça, tá? Que é o quê? Ah, Vitor, mas poxa, eu vou fazer exatamente o mesmo treino ali, vou trabalhar todos os grupamentos musculares, será que eles vão conseguir descansar, né? Então, nesses exemplos aqui eu fiz aí sempre dando um dia de descanso, né? Até no caso ali de sexta para segunda, a gente tem 2 dias de descanso. A grande maioria das pessoas até nem olhariam isso aqui como um problema. Mas se fosse segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, por exemplo, 6 vezes da semana, teria muita gente que falaria, não, Vitor, peraí, pô, tá errado isso daí. O cara não vai conseguir se recuperar. Qual que é a grande questão aqui? A recuperação ela vai ser totalmente dependente aí do volume e da intensidade de treino que a gente está trabalhando com esse aluno. Então, se eu prescrevo, por exemplo, um treino onde ele vai fazer 20 séries naquele treino para aquele grupamento muscular, então eu vou fazer 20 séries para peitoral. Quem faz aí normalmente um modelo ABCD, ABCDE, faz dessa forma, né? O cara faz muitas séries para um mesmo grupamento muscular. Neste caso, eu vou precisar de mais dias de recuperação. Eu vou precisar às vezes de 48, 72 ou até mais horas aí para conseguir me recuperar daquele treino. Já se eu vou fazer 3, 4, 5 séries para aquele grupamento ali, repito isso ao longo da semana, eu não preciso de tanto tempo de recuperação, tá? Eu posso em 24 horas me recuperar e fazer aquele treino de novo. Então vou no exemplo aqui das 4 séries. Faço 4 séries na segunda, descanso, terça-feira mais 4 séries, descanso, quarta-feira mais 4 séries. Ou seja, de segunda a sexta ali, eu vou ter um volume aí, 4 séries que eu falei, né? Volume aqui de 20 séries por semana, tá? É no mesmo exemplo que eu dei antes lá, né? Eu posso fazer 20 séries só na segunda-feira e descansar para treinar de novo na segunda, ou eu posso fazer 4, 4, 4, 4, dando um total de 20 séries ao longo da semana, mas por sessão de treino eu tenho apenas 4 séries. Ou seja, faz 4 séries ali, eu recomendo você ir para a prática mesmo, fazer esse teste em você, tá? Vai lá, faz 4 séries aí para algum grupamento aí, peitoral, veja se em 24 horas você não tá recuperado, tá? Então essa é a grande questão que o grande diferencial do treino full body, tá? Onde ao longo da semana a gente pode trabalhar um volume aí legal, mas por sessão de treino um volume diminuído e com isso eu vou trabalhar uma frequência maior de treino, beleza? Então a ideia era essa, então discutir aqui qual que é a vantagem, qual que é melhor, né? Se é variar ou não os exercícios aqui. E como eu falei para vocês, não existe regra, eu posso variar ou não. Principalmente se meu aluno quer estabelecer cargas, não variar, eu vejo como a melhor opção. Esse é o principal motivo por eu não variar alguns treinos em alguns tipos de treino aqui em alguns alunos meus, tá? Se eu quero estabelecer cargas, eu não vou variar. Se meu aluno ele não tem a necessidade de estabelecer cargas naquele momento, se ele quer algo mais dinâmico, se ele quer uma hipertrofia mais homogênea, aí eu vou no outro formato ali de variar exercício, porque é um aluno aí que prefere um treino mais dinâmico, ele vai ter uma aderência maior se esse treino for dinâmico, beleza? E lembrando de novo que a gente só modificou o exercício, tá? A gente tem uma série de variáveis que a gente pode modificar que vai trazer treinos totalmente diferentes, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, lembrando, deixa o likezinho aí abaixo, gente, qualquer dúvida que tiver, manda nos comentários aí pra mim que vai ser um prazer aí trocar essa ideia com vocês, beleza? Valeu pessoal, até um próximo vídeo.